Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou aluna do quinto período de enfermagem do Unifagop. Estou aqui hoje para apresentar para vocês sobre imunidade aos micro-organismos. A imunidade a bactérias extracelulares. A defesa contra micro-organismos é mediada pelos mecanismos efetores da imunidade inata e adaptativa. O sistema imune inato fornece a defesa inicial e o sistema imune adaptativo proporciona uma resposta mais forte e sustentada. A imunidade sobre bactérias extracelulares. As bactérias extracelulares são capazes de se replicar fora das células hospedeiras, por exemplo, no sangue, em tecidos conjuntivos, e nos espaços teciduais, como os lúmens das vias aéreas e do trato gastrointestinal. A imunidade inata contra bactérias extracelulares. Os principais mecanismos de imunidade inata contra bactérias são a ativação do complemento, a fagocitose e a resposta inflamatória. A ativação do complemento é um resultado dessa ativação é a opsonização e fagocitose de bactérias. Além disso, o complexo de ataque a membranas leva à lise de bactérias, em especial as que são suscetíveis à lise porque possuem paredes celulares finas. E os subprodutos do complemento estimulam a resposta inflamatória, recrutando e ativando os leucócitos. Ativação de fagócitos e inflamação. Fagócitos utilizam receptores de superfície para reconhecer as bactérias extracelulares e utilizam receptores do complemento para reconhecer bactérias opsonizadas, com anticorpos e proteínas do complemento, respectivamente. A imunidade adaptativa contra bactérias extracelulares. A resposta imune adaptativa a micro-organismos extracelulares, tais como bactérias e suas toxinas, consiste na produção de anticorpos e na ativação das células T auxiliares. É uma resposta imunológica protetora contra bactérias extracelulares. Funciona para bloquear a infecção, para eliminar os micro-organismos e para neutralizar suas toxinas. As respostas dos anticorpos contra essas bactérias são dirigidas contra antígenos de parede celular e toxinas segregadas. Efeitos prejudiciais das respostas imunes a bactérias extracelulares. As principais consequências prejudiciais da resposta do hospedeiro contra as bactérias são a inflamação e choque séptico. As mesmas reações de neutrófilos e macrófagos que agem para erradicar a infecção. Também causam danos teciduais através da produção local de espécies reativas de oxigênio e enzima lisossomais. Essas reações inflamatórias geralmente são autolimitadas e controladas. Evasão da resposta imunológica por bactérias extracelulares. A virulência de bactérias extracelulares tem sido associada a um número de mecanismos que possibilita aos micro-organismos resistir à imunidade inata. As bactérias com cápsulas ricas em polissacarídeos resistem à fagocitose e são, por conseguinte, muito mais virulentas do que cepas homólogas que não possuem a cápsula. Imunidade sobre bactérias intracelulares. Uma característica de bactérias intracelulares facultativas é a sua capacidade de sobreviver e até mesmo se replicar dentro de fagócitos. Em muitas infecções bacterianas, a resposta do hospedeiro também causa lesão tecidual. Imunidade inata e imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares. A resposta imune inata é mediada principalmente por fagócitos e células natural killer. Interações entre elas são mediadas por citocinas. Fagócitos, inicialmente neutrófilos e posteriormente macrófagos, ingerem e tentam destruir esses micro-organismos, mas as bactérias intracelulares patogênicas são resistentes à degradação dentro dos fagócitos. A imunidade adaptativa contra bactérias intracelulares
A resposta imune protetora contra bactérias intracelulares é o recrutamento e ativação de fagócitos mediados por células T. Indivíduos com deficiência na imunidade mediada por células, tais como pacientes com AIDS, são extremamente suscetíveis à infecção por bactérias intracelulares, bem como fungos e vírus intracelulares. Evasão da resposta imunológica por bactérias intracelulares. As bactérias intracelulares desenvolveram várias estratégias para resistir à eliminação pelos fagócitos. Isso inclui a inibição da fusão do fagolisossomo ou escapar para o citosol, escondendo-se assim a partir dos mecanismos microbicidas dos lisossomos e a eliminação direta ou inativação de substâncias microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio. O resultado de infecção por esses organismos muitas vezes vai depender de as células T estimuladas por mecanismos antimicrobianos de macrófagos ou a resistência à morte levarem à vantagem. Meu nome é Júlia e eu vou apresentar um pouco agora sobre a imunidade contra fungos. As infecções fúngicas, também chamadas de micoses, algumas delas são endêmicas e normalmente elas são causadas por fungos presentes nos ambientes onde os esporos penetram nos humanos. Outras delas são chamadas de oportunísticas, porque os agentes que causam essas doenças elas são brandas ou eles não manifestam uma doença em indivíduos sadios, mas eles podem infectar e causar doenças mais graves em pessoas imunodeficientes. Na imunidade inata contra os fungos, os principais mediadores são os neutrófilos e macrófagos. Os fagócitos e células dendríticas reconhecem os organismos fúngicos através dos TLRs e dos receptores do tipo lectina, chamados de dectina. Os neutrófilos eles liberam substâncias fungicidas e eles fagocitam os fungos para a morte intracelular. Já na imunidade adaptativa contra fungos, a imunidade celular é o principal mecanismo. Os fungos extracelulares eles provocam reações do TH17, impulsionando em partes pela ativação de células dendríticas, pela ligação de glucanas fúngicas à dectina 1. As células dendríticas ativadas através deste receptor de lectina produzem citocinas indutoras do TH17, estimulando a inflamação, e os neutrófilos e os monócitos recrutados, eles destroem os fungos. Imunidade contra vírus. Os vírus, eles são micro-organismos intracelulares obrigatórios, que eles utilizam os componentes dos ácidos nucleicos e a síntese de proteína do hospedeiro para se replicar e se espalhar. Eles infectam diversos tipos de células, utilizando moléculas de superfície das células normais como receptor para entrar em outras células. Depois que eles entram nas células, eles causam lesão tecidual e doenças por uma série de mecanismos. A replicação viral interfere na síntese de proteína e a função de células normais e leva à lesão. E, por fim, à morte da célula infectada. Na imunidade inata contra o vírus, os principais mecanismos é a inibição da infecção por interferons do tipo 1 e a destruição das células infectadas mediadas pelas células NK. Os receptores eles reconhecem os padrões moleculares associados aos patógenos, como por exemplo os ácidos nucleicos, o RNA ou DNA, e a interação desses receptores de reconhecimento com os componentes virais desencadeia a produção de interferon do tipo 1, que possui a ação antiviral. Já as células NK, elas são estimuladas pelos interferons do tipo 1 e eles entram em contato com a célula infectada, degranulam e liberam as granenzimas e as perforinas. Essa, por sua vez, atua na membrana celular alvo, onde formam poros, sendo induzidas à morte por apoptose. Ou seja, elas não matam o vírus, mas elas matam as células que contêm o vírus em seu interior. A imunidade adaptativa contra os vírus, nós temos os anticorpos naturais,
que são as imunglobinas, que na maioria dos casos é LGM, de baixa afinidade, e eles reagem a diversos antígenos de forma não específica. Elas são encontradas em baixos níveis e produzidas em pessoas sadias, independentemente de estímulos com antígeno viral específico. Alguns mecanismos desses anticorpos são a neutralização direta, que é a formação de complexos antígeno-anticorpo, ou a indireta, que é a ativação do sistema complemento. Temos também os anticorpos neutralizantes, que eles inibem a entrada do vírus nas células hospedeira. Eles são formados rapidamente após a infecção e são geralmente do tipo LGM, e também a secreção do LGA nos casos de infecção pelas mucosas intestinais e respiratórias. E tem os linfócitos T, que eles reconhecem os peptídeos virais derivados de proteínas sintetizadas nas células infectadas durante a replicação viral. Esses peptídeos são expressos no MHC de classe 1, na membrana de células apresentadas de antígeno. Após o reconhecimento desses peptídeos, as células infectadas induzidas à apoptose por meio de granenzimas, perforinas e ativação de caspases. A evasão da resposta imunológica ao vírus. Os vírus, eles têm inúmeros mecanismos para fugir da imunidade do hospedeiro. Eles podem alterar os seus antígenos, deixando de ser alvos de respostas imunes. Alguns inibem a apresentação de antígenos de proteínas citossólicas associadas ao MHC. Alguns produzem moléculas que inibem a resposta imunológica. Algumas infecções virais crônicas estão associadas à insuficiência das respostas do CTL, o que permite a persistência viral, e eles podem infectar e destruir ou inativar as células incompetentes, como é o exemplo do HIV. Imunidade contra parasitas. Para que uma infecção parasitária desenvolva em um indivíduo, é necessário complexas interações entre os micro-organismos e o hospedeiro. Essas infecções elas são causadas por protozoários eumintos, e ectoparasitos. A maioria delas são crônicas devido à fraca imunidade inata e à capacidade dos parasitas evadirem ou resistirem à eliminação pela imunidade adaptativa. A imunidade inata contra os parasitas. Protozoários e eumintos, eles ativam mecanismos diferentes de imunidade inata. A principal resposta imunológica inata aos protozoários é a fagocitose. Porém, a maioria destes são resistentes à morte por fagócitos, replicando-se dentro dos macrófagos. Os eumintos, eles são muito grandes para serem fagocitados, e além disso, eles possuem tegumentos espessos que os tornam resistentes às substâncias microbicidas secretadas pelos fagócitos. Imunidade adaptativa contra parasitas. O principal mecanismo de defesa contra os protozoários são a imunidade mediadas por células, particularmente a ativação de macrófagos por citocinas derivadas dos linfócitos Th1. Os protozoários eles se replicam no interior das células de hospedeiros e eles causam a lise dessas células, estimulando a produção de anticorpos específicos e a ativação dos linfócitos TCD8+. A principal defesa contra os eumintos é mediada por linfócitos Th2, resultando na produção do LGE e a ativação dos eosinófilos, que produzem enzimas oxidativas e hidrolíticas que são tóxicas para os parasitas. Dentre os mecanismos de escape estão as mudanças de antígeno de superfície. Os protozoários eles se escondem do sistema imunológico, que eles vivem dentro da célula ou eles formam cistos. E há estímulo de linfócitos T reguladores que suprimem a resposta imunológica. A evasão da resposta imunológica por parasitas. Diferentes parasitas desenvolveram formas notavelmente eficazes de resistir à imunidade. Os parasitas eles alteram seus antígenos de superfície e eles se tornam mais resistentes aos mecanismos imunológicos efetores durante a sua permanência nos hospedeiros vertebrados. Os parasitas protozoários eles podem esconder-se do sistema imunológico por eles viverem no interior de células do hospedeiro
ou pelo desenvolvimento de cistos, que são resistentes aos efetores imunológicos. E os parasitas também, eles inibem a resposta imune do hospedeiro por múltiplos mecanismos. Meu nome é Marcela e agora eu vou falar sobre as vacinas. Estratégias para o desenvolvimento de vacinas. O princípio fundamental da vacinação é administrar uma forma morta ou atenuada de um agente infeccioso ou componente de um micro-organismo que não causa a doença, mas provoca uma resposta imune que fornece proteção contra a infecção pelo micro-organismo patogênico vivo. As vacinas são eficazes se o agente infeccioso não estabelecer latência, se não se passar por nenhuma ou por muita variação antigênica e se não interferir com a resposta imunológica do hospedeiro. Os anticorpos são o único mecanismo do sistema imunológico que previne infecções pela neutralização e eliminação dos micro-organismos antes de se estabelecerem em hospedeiro. As melhores vacinas são aquelas que estimulam o desenvolvimento dos plasmócitos de longa vida que produzem anticorpos de alta afinidade, assim como as células B de memória. Vacinas bacterianas e vacinas virais atenuadas e inativadas. As vacinas compostas por micro-organismos não patogênicos intactos são produzidas pelo tratamento dos micro-organismos de maneira que não possam causar a doença, ou seja, a sua virulência é atenuada, ou matando os micro-organismos, mantendo a sua imunogenicidade. A grande resposta imunológica inata e adaptativa, tanto humoral quanto mediada por células, que o micro-organismo patogênico desencadearia, e elas são, portanto, a maneira ideal de induzir a imunidade protetora. As vacinas bacterianas em uso hoje, de bactérias atenuadas ou mortas, em geral, induzem uma proteção limitada e são eficazes apenas por curtos períodos. A maior preocupação com as vacinas virais ou bacterianas atenuadas é a segurança. Vacinas de antígeno purificado. As vacinas de subunidade são compostas de antígenos purificados a partir de micro-organismos ou toxinas inativadas e geralmente são administradas com uma adjuvante. Uma utilização eficaz de antígenos purificados como vacina é feita na prevenção de doenças causadas por toxinas bacterianas. As toxinas podem ser inofensivas, sem perder a imogenicidade, e tais toxoides induzem fortes respostas dos anticorpos. Vacinas conjugadas funcionam como conjugados carreadores de epitenos, são uma aplicação prática do princípio da cooperação entre as células T e B. As vacinas de proteína purificada estimulam as células T auxiliares e as respostas de anticorpos, mas elas não geram CTLs potentes. Vacinas de antígenos sintéticos. Pequenos peptídeos sintéticos que mimetizam antígenos de superfície de patógenos e são imunogênicos, ou vacinas manufaturadas com o auxílio de tecnologias de DNA recombinante. Vacinas de vírus vivos envolvendo vírus recombinantes. Outra abordagem para o desenvolvimento de vacinas é introduzir os genes que codificam antígenos microbianos em um vírus não citopático e infectar pessoas com este vírus. Assim, o vírus funciona como uma fonte de antígeno em um indivíduo inoculado. A grande vantagem de vetores virais é que, tal como outros vírus vivos, eles induzem um complemento total das respostas imunológicas, incluindo respostas STL fortes. O problema potencial com o vírus recombinante é que os vírus podem infectar as células hospedeiras e, ainda embora eles não sejam patogênicos, podem produzir antígenos que estimulam respostas de CTL que matam as células hospedeiras infectadas. Vacinas de DNA. As vacinas DNA, conhecidas como vacinas gênicas, são desenvolvidas a partir de informações gênicas do próprio vírus. Elas são eficazes e estimulantes para o próprio sistema imunológico. As vacinas de DNA não têm sido tão eficazes quanto o esperado em ensaios clínicos, e os fatores que determinam a eficácia dessas vacinas, especialmente em seres humanos, não estão ainda completamente definidos. Adjuvantes e imunomoduladores. Adjuvante é a substância adicionada a uma vacina para potencializar a resposta imunológica ao antígeno. A maioria dos adjuvantes provoca resposta imune inata, com aumento da expressão de coestimuladores da produção de citocinas, tais como a L12, estimula o crescimento e a diferenciação das células T.
A imunização passiva. A imunidade protetora também pode ser conferida pela imunização passiva, por exemplo, pela transferência de anticorpos específicos. A imunização passiva é mais comumente utilizada para o tratamento rápido de doenças potencialmente fatais causadas por toxinas, como a do tétano, e na proteção contra a raiva e hepatite. É de curta duração porque o hospedeiro não responde à imunização e a proteção dura apenas enquanto os anticorpos injetados persistem. Imunização passiva não induz memória, então o indivíduo imunizado não é protegido contra a exposição subsequente à toxina ou ao micro-organismo. Esse foi o nosso trabalho sobre imunização aos micro-organismos. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like. Obrigada e até mais.